Oi, turma. Transição Planetária de Valdo Franco, o Manuel Filomeno Miranda, no capítulo 19 ainda, a nossa continuação. Quando o encarregado da palestra chegou, pudemos notar a alegria sincera que se desenhou em muitos rostos. Pessoas que se encontravam contraídas aliviaram as marcas da aflição e exteriorizavam vibrações de simpatia que passaram a envolver o trabalhador de Jesus. De imediato, ele se deteve numa ou noutra fila, saudando os amigos e os visitantes, de modo que todos tivessem a oportunidade de receber-lhe o benefício das energias que também externava. Acompanhamos-lo de perto e escutamos as solicitações enunciadas e as silenciosas de grandes números de presentes, confiando na inspiração que o tomaria e as bênçãos que iriam recolher durante a mensagem de que se faria portador. Sempre vigilante, Dr. Silvio nos disse: o Espiritismo é uma doutrina séria, que não pode ser utilizada para frivolidade nem para a autopromoção de qualquer dos seus membros, representando o Consolador que Jesus prometeu. Embora seja uma formosa mensagem portadora de alegrias, não se comporta como espetáculo hilariante para divertimento dos frívolos. Quase todas essas pessoas, assim como os espíritos que acorreram a este local, são portadores de graves questões que as atormentam, ansiando por uma orientação de equilíbrio e apoio fraternal, a fim de poderem recuperar as forças que lhes facultem continuar na marcha até a libertação orgânica. Familiares angustiados pela desencarnação de seres queridos enfermos de diversas patologias, incluindo severas obsessões, anelam por diretrizes de saúde e de paz, ultimados por injunções socioeconômicas e de comportamento social, necessitam de bondade e auxílio para não tombar no fosso das depressões graves ou enlouquecerem de agonia ante as incertezas que os atormentam. Certamente não há lugar para as gargalhadas nem os exibicionismos pessoais, em falsas condutas terapêuticas de natureza circense. Ninguém mais feliz do que Jesus, no entanto, jamais alguém que se lhe equiparasse na seriedade com que sempre tratou as questões pertinentes ao reino dos céus. Pontualmente, à hora estabelecida, em respeito aos compromissos de todos, o diretor da casa deu início à reunião de estudos, convocando os presentes à oração gratulatória e solicitando inspiração para os labores da noite. À medida que falava com unção, foi aureolado por delicada luminosidade que dele mesmo se expandia. Em seguida, passou a palavra ao responsável pela dissertação da noite, que abordou a parábola do filho pródigo, lendo com cuidado o texto e de imediato interpretando-a em termos compatíveis com os conhecimentos atuais da psicologia, da filosofia, da ética, da sociologia e especialmente do espiritismo. Novos ângulos foram abordados, sutilezas ocultas nas lições foram expostas, atualizações dos ensinamentos tiveram seu momento de apresentação. Tudo isso numa linguagem escorreita e com tons coloquiais, levando os ouvintes atentos a reflexões interiorizadas que os iriam auxiliar a entender o significado profundo da mensagem de Jesus. Entremeando a dissertação com observações joviais, vez que outra numa metodologia pedagógica saudável que não diminuía a gravidade do conteúdo inspirado por nobre estudioso do nosso plano, a todos nos sensibilizou com a palavra enobrecida e carinhosa. Ao terminar, a psicosfera ambiente era de paz, abrindo espaço para a aplicação coletiva dos passes, quando os médiuns dedicados ao mister tomaram suas posições em diferentes lugares, iniciando-se as vibrações que canalizaram para todos os presentes as energias revigorantes que os sensitivos absorviam e distribuíam, iluminando todo o amplo espaço. Familiares desencarnados acercaram-se dos seus afetos e os inspiraram, enquanto esses oravam afervorados e, ao término, após a prece de encerramento, todos saíram dominados por inefável bem-estar e renovados interiormente para os enfrentamentos da evolução. Em continuidade, o companheiro expositor encaminhou-se a uma pequena sala contígua, onde prosseguiu ouvindo e aconselhando as pessoas que foram adrede selecionadas pelos atendentes fraternos.
sempre acompanhado por abnegados mensageiros do nosso plano, sob orientação do seu mentor, ofereceu o pábulo alimentício da palavra do Evangelho, com os esclarecimentos espíritas em torno dos problemas de cada um, enquanto os benfeitores espirituais se encarregavam de anotar o endereço de cada paciente a fim de prosseguirem auxiliando com os recursos de que são portadores. A ordem, a disciplina e o asseio da instituição faziam-se presente em toda parte, demonstrando que o serviço do bem não deve ser de improviso, de qualquer maneira, merecendo o respeito que se dedica a todas as questões relevantes. Depois de algumas horas de atendimento, o companheiro dirigiu-se ao lar com alguns amigos que o acompanhavam no Mister, enquanto ficamos participando das atividades que prosseguiam em nossa esfera de ação. Embora as instalações fossem cerradas no plano físico, palestras espíritas sucederam-se no salão e noutros setores. Espíritos afervorados, ao deter, continuaram em atendimento aos necessitados de toda a ordem. O trabalho é a tônica de manutenção do equilíbrio em todo lugar. O repouso é a necessidade orgânica, no entanto, quando se busca demasiado descanso, foge-se ao dever sob falsos pretextos, porquanto mudança de atividade. Despertando novos estímulos emocionais, também funciona como renovação de energias. A noite avançava, quando chegaram os trabalhadores especializados no tipo de reunião que logo mais teria lugar. Na sala mediúnica, especialmente reservada aos atendimentos de desobsessão, a movimentação dos espíritos dedicados ao Mister era significativa. Havia-se encerrado um labor e técnicos em limpeza psíquica ambiental adentravam-se no recinto para prepará-lo para o próximo compromisso. Então, assim, na chamada aqui, né, ele retorna a falar o quê? Que numa casa espírita é inadmissível, em outros termos, é palhaçada, né? Do meu jeito grosso de falar. É impossível numa casa espírita você se autopromover, você fazer as coisas para que você apareça. Porque nada que se faz numa casa espírita, ou mesmo numa igreja, seja numa seita, o que for, é em benefício de quem frequenta, de quem vai buscar o auxílio religioso para exercitar, para reforçar, né, a sua fé. Então, nós não podemos, de maneira nenhuma, numa casa espírita, usar a casa para ganhar nome com isso, né? Eu estava até comentando com meu irmão outro dia, eu falei, eu faço as leituras, mas eu até evito de falar qual é a casa espírita que eu frequento. E eu não tenho vergonha na minha casa espírita de maneira nenhuma. Estou lá desde os meus 16 anos de idade. Já passei por vários tipos de tratamento espiritual, já fiz curso na casa, já consegui trabalhar na parte de psicografia, de dar passe, né? Eu era do tipo que evangelizadora, eu sempre trabalhei na casa. Mas eu evito falar onde eu tô. Por quê? Eu amo a minha casinha. Só que eu não tenho que ficar propagando ela e nem propagando, a Patrícia tá lá naquele lugar. Eu não acho legal isso, né? Eu não sou nada, eu não sou ninguém, né? Eu sou uma pessoa que vai lá, frequenta, hoje em dia assisto uma palestra e volto para casa, tomo um passe, né? E aqui ele tá dizendo que é horrível saber que médiums, né, que pessoas ligadas à casa espírita utilizam a mesma para se engrandecer, para aparecer, né? Então, pelas leituras que eu já fiz, não só desse livro, mas de outros, dos estudos que nós fazemos, tem médiums que chegam a enlouquecer, né? Porque tá fazendo o caminho errado. E aí começam o quê? As obsessões trabalhar em cima dele. Os espíritos bons vão se afastando. Então, a doutrina espírita é séria. Ela não é para palhaçada. Ela não é para atitudes de círculo em cima do palco, né? Como eu já falei em algum vídeo que eu fiz, algum estudo que nós já fizemos aí, eu conheci um cara que me chamou a atenção para frequentar a doutrina através da sua alegria no palco. Porém, a sua alegria foi se estendendo de tal forma, ele foi se crescendo tanto diante do sucesso que ele fazia nas palestras, que ele passou a utilizar outros meios para chamar a atenção que não eram espíritas. E isso daí, lógico que vai acarretar a desestrutura da família dele, como acarretou, chegou ao fim do casamento, né? Acaba tendo escolhas com outras turmas, outras pessoas vão caminhar com ele, outros espíritos vão caminhar com ele. E aí
acaba. O trabalho que deveria ser sério, que deveria ser bom, como ele me trouxe para a doutrina, ele poderia levar muito outras pessoas, mas com alegria, não utilizando recursos não espíritas para atrair para o espiritismo, porque o espiritismo não precisa disso, né? As pessoas que procuram o espiritismo procuram para ter paz, para ter equilíbrio, para ter saúde, para saber superar as suas dificuldades, sejam elas físicas, sejam moral, seja espiritual. Então, a pessoa que está indo, geralmente está indo pela dor. Grande parte das pessoas que procuram uma religião, e não só o espiritismo, mas qualquer religião, vai pela dor. Porque pela boa vontade mesmo, a gente quase não tem essa vontade. A gente arruma desculpa para tudo, né? Se chamar para uma festa, não tem desculpa, mas se chamar para uma palestra espírita, hoje tá chovendo, hoje tá frio, hoje eu não tô muito bem, né? Mas se for para uma festa, uma reunião, um churrasco, ninguém fica ruim. Então, é essas coisas assim que você percebe quem realmente quer se transformar moralmente e quem não. Porque parte da força de vontade, já começa daí. Mesmo que seja pela dor, que seja pela força de vontade também, porque senão a pessoa não vai. E se encontra uma pessoa fazendo palhaçada lá em cima do palco, em vez de fazer uma palestra séria, que traga conhecimento, que traga condições da gente se melhorar, a pessoa às vezes nem volta, né? Eu deixei de frequentar uma casa espírita porque eu vi só palhaçada. Então, do mesmo jeito que isso aconteceu comigo, acontece nas igrejas. Eu converso com pessoas que largaram a parte da religião, deixaram de ser evangélicos, por quê? Porque iam lá e era só dinheiro que rolava. A metade não é missa lá, do culto, né? A metade do culto era só falando em dinheiro, dinheiro, dinheiro. E minha sogra, a mãe do meu esposo, o pai do meu filho, a minha sogra mesmo foi proibida de entrar na igreja porque estava atrasada com o carnê que eles tinham que pagar lá, o dízimo. Então, assim, tem situações que um ser humano vai se desvinculando da religião, porque ele vê que aquilo ali, desculpa, a palavra é essa, é palhaçada, não é seriedade, não tá ali para transformar a moral, o espírito da pessoa, tá ali para explorar a pessoa, né? E aí depois dessa conversa, né, que o Dr. Silvio teve, eles mostram como é que funciona a câmara de passe, né? As pessoas estão lá tranquilas, tomando seu passe, ganhando energia, e elas vão embora e os mentores pegam os seus endereços, né? Plasmam isso através do pensamento, e depois, lógico, que eles vão continuar dando o atendimento em casa. Por isso que é tão importante fazer o evangelho. Se você foi na casa espírita, você tomou o seu passe, você pediu, você orou, você agradeceu, você louvou, você vai para casa com aquele sentimento bom, você vai estar ligado com aquela espiritualidade que te abençoou ali, que te deu o passe, que te deu a energização. Essa espiritualidade ela pode dar continuação do seu tratamento fora da casa espírita. E aí é onde entra o evangelho no lar. Quando você vai fazer o evangelho no lar, esses espíritos se ligam novamente em você, na sua casa, trazendo energia boa para a tua casa, para a tua alma, né? Então, quando termina o trabalho, você ainda pode ficar ligado a essa espiritualidade superior, basta você querer. No seu dia a dia, eles vão estar te acompanhando, basta você querer. É o seu pensamento que atrai. Quando termina essa sessão de passe, os espíritos que são obsessores aquelas pessoas que tomaram passe, eles ficam lá no centro. Eles ficam naquele espaço, onde os mentores, aqueles espíritos que estão ali fazendo o trabalho do passe, eles também vão tentar conversar com esses obsessores para que saiam da vida das pessoas, para que deem um tempo para a pessoa se transformar, que se transforme junto com a pessoa, que perdoe, né? Que se torne amigo novamente. Então, eles estão ali para ajudar tanto os encarnados como os desencarnados. Às vezes a gente vai para a casa espírita, a gente senta, agora quem tá indo sou eu e meu irmão juntos, né? Então senta nós dois, geralmente fica 3, 4 cadeiras do meu lado, assim, vazia. A gente senta perto do corredor que fica mais fácil pra gente poder caminhar, que a gente tem dificuldade, né? Então, geralmente, na minha reta, assim, fica 3, 4 cadeiras vazias. Na frente fica uma pessoa sentada, 3, 4 cadeiras vazias. Aí você fala assim, poxa, o centro hoje tá vazio, né? Engana bem. Ele está vazio de seres
encarnados, mas os desencarnados estão ali. Ai, credo, eu vou sentar perto de um desencarnado, de um morto? Não, gente, nós somos espíritos. A diferença entre nós e o desencarnado é só o corpo. Mas se o cara tá ali sentado do teu lado, ele não vai te bater. Ele tá ali para receber as informações tanto quanto você. Ele tá buscando ajuda tanto quanto você. E mesmo os obsessores, eles entram acompanhados pelos protetores. Não é assim. Eles podem fazer o que bem entende lá dentro. Existe regra, existe disciplina, né? Uma organização. Então, quando eu vejo aquele monte de cadeira vazia, não me incomoda ver aquelas cadeiras vazias, porque qualquer outro, né, aos olhos assim, fala, puxa, tá vazio, né, parece, deve ser ruim, que nada, nada a ver. Os espíritos encarnados e desencarnados, eles precisam se manter no mesmo espaço. Então as cadeiras ali até ajudam a acomodar a espiritualidade que a gente não enxerga. Quando terminam os trabalhos, então, dos encarnados, inicia o trabalho dos... Inicia não, na verdade, continua, né, com os desencarnados. É muito bonito o trabalho dentro da casa espírita nesse sentido. É muito acolhedor, é muito bom. Não é à toa que eu tô lá desde os 16 anos e não saio de jeito nenhum. Adoro minha casinha, vou lá, sento no meu cantinho, faço minha prece, escuto as vibrações do palestrante, escuto o que ele tem a dizer, fico refletindo sobre aquilo que eu preciso mudar, agradeço no final. É tão bom sentir aquela energia gostosa do ambiente tranquilo, em paz. É um lugar tão acolhedor, tão bom. Aí quando termina, vai tomar passe, aí parece que te dão aquele banho de energia. Você sai de lá renovado. Aí quando, pelo menos quando a gente trabalhava com desobsessão, era gratificante ver espíritos mais endurecidos se tornando menos endurecidos. No final das contas, eles se perdoando o próximo. São coisas assim maravilhosas que acontecem numa casa espírita. Quem frequenta sabe do que eu estou falando. Quem não frequenta está convidado a conhecer, porque é maravilhoso o trabalho que é feito numa casa espírita séria. É muito bom, é gostoso demais. E aí eles falam também a questão da disciplina em relação ao repouso, né? O trabalho é maravilhoso, a gente precisa trabalhar, mas o repouso também é necessário. Né? Então eles tocam nesse assunto aqui. Não entendi muito porquê, mas vem complementar no finalzinho do texto aqui essa questão, que o trabalho ele é necessário, mas o repouso também. Então fica aí o finalzinho desse capítulo 19, preparação para o Armagedon espiritual. Então, no capítulo 20 a gente vai estar vendo o enfrentamento com a treva, segunda-feira, né? A gente vai ver o que é isso aí, do que ele está querendo dizer. Fiquem com Deus, ótimo final de semana para todo mundo, viu?